A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre deram voz para o diabo. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Quando olhamos a história da queda do homem, vemos muitas coisas que nos surpreendem. Mas creio eu que o que mais se destaca é o fato de que eles deram voz, deram oportunidade para o diabo falar com eles. E esta mensagem não se trata da árvore ou do fruto ou da ordem de Deus de não comer daquele fruto, mas de dar ouvidos à voz do diabo, através da serpente que se manifestou naquele dia. A Bíblia nos diz que Eva ouviu a serpente. Estranhamente, ela não correu da serpente quando esta falou. Nós não sabemos o que acontecia naqueles dias com precisão, para ela não ter se assustado em ver um animal falando. Se fosse nos dias de hoje, você sairia com certeza correndo. Se visse na tua frente um animal que de repente começasse a falar com você. Creio que uma das três coisas que ocorriam naqueles dias era: ou Adão e Eva tinham capacidade de falar com os animais em seu linguajar, ou entendê-los perfeitamente sem que esses falassem, ou ainda que os animais falavam naturalmente com eles. Existem três animais que de forma espiritual na Bíblia falaram. O primeiro foi a serpente, o segundo a mula de Balaão e o terceiro a águia, que está no livro do Apocalipse. Penso que esse foi um ambiente espiritual onde a serpente atuou falando com Eva sem que esta percebesse que tinha algo errado, levado pela sua condição de inocência. E esta condição, a condição de inocência, é ainda mais séria, pois fez com que Eva não percebesse a atuação sobrenatural daquele animal em falar com ela. O mais interessante é que não apenas ela deu oportunidade para a serpente falar, mas Eva dialogou com a serpente. Veja o texto. Gênesis 3, 2-5. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela deu voz para o diabo quando fez esse diálogo. O diálogo abriu a oportunidade para a conversa e para a queda. Atualmente vivemos a mesma coisa em muitas situações no mundo. Existem grupos que estão sempre tentando abrir diálogo para deturpar as coisas de Deus. Não devemos dialogar com quem não tem o mesmo espírito. Guarde bem isso. Simplesmente devemos ignorar em certas situações e combater em outras, mas nunca conversar se quisermos ter realmente a vitória em Deus. Pelo fato de que muitos darem voz ao diabo, é que vemos grupos se levantando em todo o mundo contra a palavra de Deus. E eles fazem porque estão recebendo oportunidade de fazerem o que desejam fazer. Estão recebendo apoio, estão recebendo a atenção de muitos na sociedade, por que não dizer até de muitos cristãos que cegamente interpretam as Sagradas Escrituras de uma forma superficial. Você dá voz ao diabo quando deixa de atender à voz de Deus. Guarde bem isso. Essa é uma declaração forte, mas verdadeira. Ou você ouve a voz de Deus, ou vai ter problemas. Existem três vozes apenas neste mundo: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. Apenas essas três. Eva caiu porque deu voz ao diabo e, claro, a sua própria voz. A Bíblia diz que ela viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável de comer, indicando que houve aqui um interesse, uma análise e um julgamento. Um outro detalhe importante é que o diabo sabia que foi com Adão que Deus falara e que havia mais temor de Deus, provavelmente em Adão, do que em Eva. Eva era o elo mais fraco e mais fácil de se fazer ouvido. Sem muita dificuldade, o diabo inverte as palavras, deixando claro para ela que o que Eva estava fazendo não parecia errado aos seus olhos e, portanto, nada de mal iria acontecer.
Estranhamente, o pensamento que Adão e Eva tiveram de ser como Deus não era de afrontar a Deus como muitos pensam. O pensamento deles era de se tornarem similares a Deus, semelhantes a Deus, para o adorarem de uma forma ainda mais profunda. Em suas mentes, ser como Deus era chegar tão perto de Deus ao ponto de poder entender o melhor e, desta forma, servi-lo ainda melhor. Mas esses pensamentos e essas atitudes não estavam corretas, como sabemos. Deus não os julgou pela intenção, e sim pelo feito. O feito da desobediência. Mas voltando ao tema desta mensagem, a queda veio pelo fato de terem dado mais valor à voz do diabo e à sua própria voz do que à voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Perfeita, completa, e nada pode ser acrescentado a ela ou tirado dela. Tudo o que Deus precisava falar conosco, Ele colocou nela para nos orientar e em toda a nossa vida nos ajudar. Ir contra a palavra de Deus, a Bíblia, é desprezar a voz de Deus, é dar voz ao diabo. E isso está acontecendo nos dias de hoje mais do que nunca. As pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e que falam mentiras. E esta situação ocorre não apenas do lado de fora das igrejas, mas em muitas igrejas do lado de dentro também. Seja em suas políticas humanas, eclesiásticas e religiosas, seja no seu dia a dia tentando aos seus próprios interesses do que aos interesses de Deus. Isso é dar voz ao diabo, e isso está ocorrendo por toda parte. Existem grupos militantes que atuam por direitos que nunca foram, ou melhor, jamais serão direitos, pois fogem completamente dos padrões impostos por Deus para o ser humano. Eles criam coisas absurdas e completamente avessas à voz de Deus. São indivíduos que dão voz ao diabo, e este as governa, porque eles acabam ouvindo ele. Vi outro dia um vídeo onde pessoas estão se transformando em animais. Umas se transformando em gatos, outras em serpentes, outras em cães, e ainda outros até mesmo se casando com bonecos e robôs. Absurdos sobre absurdos. E por que isso? Porque começaram a dar voz ao diabo. Começaram com trocas de sexo, relacionamentos homoafetivos, deturpando valores, padrões da família impostos por Deus, e cada vez mais eles acabam se distanciando de Deus, pois estão dando voz ao diabo. Dizem a Bíblia é boa, mas por que vamos obedecer a Deus se podemos criar coisas ainda melhores? Isso é dar voz ao diabo. Nada é melhor do que Deus criou, lembre-se disso. Quanto mais o ser humano ouve o diabo, pior ele vai ficando. O diabo não ama ninguém, ele odeia todo mundo. Ele quer levar a todos para o mesmo lugar do seu destino, que é um futuro eterno sem Deus, um futuro no inferno. A Bíblia nos diz que não devemos dar lugar ao diabo, e dar lugar ao diabo é dar também voz para ele falar. Existem conversas que precisam ser cortadas logo de início, pois elas vão te fazer se afastar da verdade. Está cheio de pessoas neste mundo que, em vez de serem usadas por Deus, estão sendo usadas como instrumentos para a propagação do mal. Elas ouvem o diabo e espalham suas conversas. No mundo de hoje, somos ensinados a sermos diplomáticos. E esse é um ensino que recebemos em nossa sociedade. Que todos devemos aceitar as diferenças uns dos outros. No entanto, temos de entender os sentimentos uns dos outros e vivermos em harmonia. Isso de fato pode ser bom e ninguém quer sair por aí carregando pedras e atirando em todo mundo, se achando melhor do que as outras pessoas e achando que tem razão em tudo. Mas precisamos entender também que existem limites para esse pensamento, pois não é o que a Bíblia diz. Ela fala que devemos ser luz e sal na terra. E ela fala que somos diferentes. Ela fala que devemos nos separar do mundo. Em 2 Coríntios 6, 17 e 18 está escrito: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isto não é uma opção. Isso é uma ordem. Ou você sai, ou você dará lugar ao diabo e dará voz ao diabo.
Muitos cristãos já se perderam por causa disso. Eva caiu e, por conseguinte, Adão por causa disso. Dar voz ao diabo é dar atenção ao que aquele miserável quer falar e se expressar. Você não tem que ouvir a sua voz e nem dar oportunidade para ele, mas tem que cortar as oportunidades. Fugir desta conversa e jamais aceitar ficar ouvindo. Tem programas de televisão e vídeos na internet que estão deturpando de forma sutil os valores. Fuja disso. É dar voz ao diabo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Outro dia eu vi um pastor na internet falando que devemos amar as coisas de Deus e da eternidade e do céu, mas também que devemos amar as coisas deste mundo. Olha só que absurdo. Quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele, escreveu João em 1 João 2,15. Onde está o tesouro do homem? Ali também está o seu coração, Jesus disse. Se o teu tesouro está neste mundo, o teu coração também está neste mundo. Como é que você vai adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? Não se pode servir a Deus e às riquezas, o Senhor falou. São vozes do diabo que estão surgindo, enganando milhões ao redor de todo o mundo. E essas vozes não estão apenas nos movimentos da sociedade moderna, que em suas mensagens deturpam muitas vezes os ensinos sagrados contidos na palavra de Deus, mas também estão ocultas até mesmo em muitas mensagens evangélicas, em pregações que dizem ser ungidas, mas que nunca vieram de Deus, ou vieram de um coração voltado para Deus, mas antes de um coração voltado para si mesmo, para este mundo e para o diabo. Uma outra voz do diabo é essa que devemos ser iguais, uns aos outros, todos somos filhos de Deus. Esta é uma mentira das trevas. Esse é um outro canto de sereia, a voz do diabo vindo do inferno. A Bíblia diz que somos criaturas de Deus, e apenas filhos de Deus são dados para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador e são chamados então filhos por adoção. Que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de voz você ouve e direciona as suas ações? Uma voz errada pode gerar um pensamento e uma direção errada. Uma palavra errada pode perverter uma nação inteira. Um pensamento errado, seguido por uma escolha errada, pode custar uma eternidade sem Deus. Cuidado com o que ouves, foi o que Jesus disse em Marcos 4:24. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que está direcionando a tua vida. Que Deus te abençoe.